Bom, pessoal, então sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História da Física, parte 2, dando continuidade ao momento em que a gente estava tratando sobre Newton e a nova mecânica que estava sendo construída. Falamos nas últimas aulas sobre a medida da constante da gravitação universal, Gzão, como que isso foi efetivado ao longo da história. Agora vamos dar continuidade falando um pouco mais da mecânica newtoniana. Bom, só relembrando, quais são as leis da mecânica, as chamadas leis do movimento da mecânica? São três. A primeira lei é a lei da inércia, onde foi desenvolvida por Galileu e aperfeiçoada por Isaac Newton. Essa lei diz que um objeto parado, um objeto em movimento, tende a se manter como estão, a não ser que uma força externa atue sobre eles. A segunda lei, chamada de princípio fundamental da dinâmica, diz que a força resultante que age sobre um corpo é proporcional à massa desse corpo e à aceleração dele. A mesma força irá mover um objeto com massa 2 vezes maior, com metade da aceleração. Significa que para uma força constante, se eu dobro a massa, a aceleração cai a metade e assim sucessivamente. E a terceira lei de Newton, conhecida como princípio da ação e reação, diz que para toda ação há uma reação equivalente e contrária. Este princípio da ação e reação, ele é aplicado, a gente vê uma aplicação dele direta em propulsão de foguetes. Quando os gases de um foguete são queimados, o que é resultado da combustão do motor, esses gases escapam pela tubeira em jato, são ejetados para trás e o gás reage empurrando o foguete para frente, impulsionando esse foguete. Bom, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Em vários livros didáticos já encontramos a história da maçã e Newton. Newton dormindo embaixo de uma macieira, uma maçã cai na cabeça e ele teria descoberto a lei da gravitação universal. Óbvio que isso é uma lenda. Ninguém deitado embaixo de uma macieira, uma maçã caindo na cabeça, vai concluir a lei da gravitação universal. Alguns acreditam que o próprio Newton usou o exemplo de vendo uma maçã caindo da macieira. Claro que isso é uma similaridade, é muito mais uma metáfora para poder levantar um questionamento. Uma maçã cai do pé de macieira. Por que a Lua não cai? Newton usa esse exemplo, mas não significa que, de fato, Newton ficou embaixo de uma macieira e a maçã caiu na cabeça. Isso provavelmente é uma lenda, tá? Então a gente encontra esse tipo de coisa em livros didáticos. Gravitação universal. Observando uma maçã que cai de uma árvore do jardim de sua casa, ocorre a Newton a ideia de explicar o movimento dos planetas como uma queda. A força de atração exercida pelo solo sobre a maçã poderia ser a mesma que faz a Lua cair continuamente sobre a Terra. Como eu disse, muito provavelmente essa observação nunca tenha ocorrido de fato, mas talvez Newton tenha usado isso como um exemplo e não como uma realidade, algo que aconteceu de fato. Então, está muito mais no campo da crendice, ou seja, uma lenda mesmo, a história da maçã caindo na cabeça da Lua, de Newton, e ele concluindo que a lei da gravitação universal. Newton, ele não chegou a desenvolver o conceito de trabalho e energia, apesar que a ideia já existia e isso era de uso comum na época. Não se usava esses termos. Havia um conceito chamado
vis viva e vis morta. Vis morta é aquilo que o corpo tem acumulado quando ele está parado, e vis viva quando ele está em movimento. Seria o conceito de energia cinética para vis viva e energia potencial para vis morta. E o termo trabalho, a ideia de força agindo sobre corpos, essa já existia. Mas isso não foi a tônica do trabalho de Newton. Aqui uma figura de Sir Isaac Newton. O conceito de trabalho e energia vai surgir como uma consequência dos trabalhos de Newton. Mas veja, Newton vai trabalhar com força. Forças são grandezas vetoriais. E o conceito de trabalho e energia são grandezas escalares. Vai sair da mecânica de Newton o conceito de trabalho e energia. Mas o Newton não trata desta forma no princípio dele. Aqui nós estamos vendo uma maquininha de moto perpétuo. Muita gente na época de Newton imaginava criar uma máquina que uma vez que você coloca em movimento ela nunca mais pararia, como essa. A bolinha que cai aqui no canto gera um torque fazendo isso aqui descer. E aqui está aqui, diminui, o peso joga para o lado de cá, isso aqui nunca mais pararia. Essas máquinas de movimento contínuo eram chamadas de moto perpétuo. Só que o pessoal esquecia que isso aqui gera calor. E o conceito disso a gente vai ver em termodinâmica. Mas Newton, em si, ele não vai desenvolver um trabalho pautado em energia, mas sim em forças. Deixa eu só corrigir isso aqui, que isso aqui ficou na tela. Bom, claro que com o trabalho de Newton, principalmente a teoria da gravitação universal, permitiu com que astrônomos pudessem aplicar esses conceitos. E a precisão das medidas da época já eram suficiente para confirmar a teoria de Newton. Então, a teoria de Newton começa a ter uma confirmação cada vez maior. Uma confirmação muito grande, passa a ter uma aceitação ampla. Muitos vão beber no trabalho de Newton, na fonte do trabalho de Newton, mas vão ampliar conceitos. Um dos conceitos que vai surgir, um conceito muito importante, é chamado princípio da mínima ação. Princípio da mínima ação vai ser discutido primeiramente por Pierre de Fermat, este físico e matemático francês aqui. Fermat viveu de 1601 a 1665. Fermat aplicou esse princípio da mínima ação para a luz. Fermat diz que um raio de luz ele percorre um caminho pelo espaço tal que este caminho permite o trajeto de luz fazê-lo no menor tempo possível. Então, Fermat vai chamar isso de princípio da mínima ação. Na verdade, o Fermat ele ainda não vai usar com esse nome. Esse nome vai aparecendo aos poucos. Mas o princípio da mínima ação de Fermat é todo raio de luz que viaja pelo espaço, ele escolhe uma trajetória que minimize o tempo de percurso. Esse é o princípio da mínima ação. Foi Fermat que vai mostrar isso para a luz quando ele estudava fenômenos de refração. Na época, muitos acreditavam que a luz era formada por partículas, como se fossem bolinhas, como bolas de bilhar viajando. Então havia um certo consenso de que a luz era formada por partículas. Um outro pesquisador, Maupertuis viveu de 1698 a 1759. Ele estudou o princípio de Fermat da mínima ação e ele
Pensando, a luz é formada de partículas, então isso se aplica a partículas. E ele vai desenvolver algo onde ele conclui, que ele chama de ação. O que é ação? É o produto do momento linear pela distância percorrida. Produto do momento linear pela distância percorrida. P vezes L é o que Maupertuis chama de ação. E Maupertuis fala, toda partícula em seu trajeto, ela o faz espontaneamente tal que a ação, que é o produto do momento linear pelo comprimento da trajetória, é o menor possível. E Maupertuis mostra que isso funciona para partículas. E ele bebe na fonte do Fermat para a luz, acreditando que a luz é formada de partículas, mostra que isso funciona para partículas e depois ele justifica o princípio de Fermat. Maupertuis vai publicar esse trabalho e isso aqui vai ser conhecido como ação. O momento linear vezes o comprimento é chamado de ação. E Maupertuis então mostra que toda partícula se movimentando espontaneamente percorre uma trajetória tal que a ação seja a menor possível. Daí o nome princípio da mínima ação. Nem todos vão aceitar essa ideia. Um físico da época, chamado Darcy, ele vai fazer críticas severas ao trabalho de Maupertuis. Inclusive, a própria palavra ação ele não acha apropriada para isso. E ele vai fazer críticas pesadas e vai falar que isso não se sustenta. O Maupertuis, ele diz, em todas as mudanças que ocorrem no universo, a soma dos produtos de cada corpo, massa, multiplicado pela distância que ele se desloca e pela velocidade com a qual se move, é a mínima possível. E é justamente esse conceito que Darcy vai fazer críticas severas. Ele não concorda com isso de forma alguma. E, seguindo o pensamento de Darcy, D'Alembert também vai fazer críticas ao trabalho de Maupertuis. D'Alembert, ele viveu de 1717 a 1783. E ele vai criar um conceito chamado trabalho virtual, quando uma força atua sobre um corpo e causa deslocamentos infinitesimais, de tal maneira como se o corpo nem sequer saísse do lugar. E ele vai falar que o corpo realiza um trabalho virtual. E em cima dos trabalhos de D'Alembert, Euler vai aprofundar. Veja, o trabalho de D'Alembert se baseia na mecânica de Newton. A Maupertuis também usa conceitos pautados na mecânica de Newton. Então veja, a mecânica newtoniana está sendo complementada por outros pesquisadores. Euler vai dar grandes contribuições à mecânica newtoniana. Está aqui Euler. Euler viveu de 1707 a 1783. Ele morreu no mesmo ano que D'Alembert. Euler, ele vai fazer um estudo aprofundado de mecânica e vai desenvolver os conceitos de ângulos de Euler, quando um corpo em rotação gira em 3 dimensões. E Euler vai dar contribuições ao cálculo vetorial e vai aprimorar o conceito de ação mínima, tá? Onde ele vai mostrar que em toda a natureza isso se justifica assim. Então, Euler vai dar uma base matemática para o princípio da mínima ação. Essa mecânica de Newton, que começa a ser detalhada e matematizada, ela é chamada de mecânica analítica. De início, o trabalho de Newton não teve uma aceitação tão imediata assim. Foi pouco a pouco sendo aceito. Na Inglaterra, Newton era inglês, o trabalho teve sim uma boa aceitação. Mas em outros países não. Na França,
não houve uma boa aceitação do princípio de Newton de imediato. Depois, alguns vão começar a se interessar pelos trabalhos de Newton, lembrando que o Principia foi escrito em latim. Aí uma mulher, que não era comum para a época, Émile du Châtelet, essa moça aqui, ó, morreu cedo, viveu de 1706 a 1749, morreu com 43 anos. O pai era um estudioso, um cara letrado, como se dizia, e ela teve uma boa educação, uma boa formação. Então, essa formação que ela ganhou do pai, ela estudou muito. E ela gostava de física. E ela vai se interessar por isso. E ela vai estudar o Principia de Newton. E ela vai dar uma contribuição muito grande. Ela vai traduzir o Principia do latim para o francês popular, onde todo mundo... E os franceses vão começar a ter um melhor entendimento da mecânica newtoniana. Émile du Châtelet faz isso. Ela também vai ser uma das que vai criar o termo energia. Tanto energia cinética quanto energia potencial para vis viva e vis morta. Então, quando a gente usa a palavra energia, é a partir de Émile du Châtelet e mais alguns outros que também começaram a usar, mas ela foi pioneira no uso da palavra energia. Lembrando, energia, a palavra vem do grego, energo. Energo quer dizer ergo. En é em mesmo. Ergo é trabalho, ação, atividade. Então, energo, energia, que dá origem à palavra energia, quer dizer em trabalho, em atividade. Émile du Châtelet vai introduzir esses conceitos. Diz a história que ela era casada, mas foi amante do filósofo Voltaire e trocava muita informação e conhecimento com Voltaire. E Voltaire conheceu Newton. Então, o conceito de energia potencial e energia cinética vem diretamente de Émile du Châtelet. Aí vai entrar em cena Joseph-Louis de Lagrange, mais conhecido como Lagrange. Lagrange vai beber na fonte da mecânica de Newton, no princípio da minimação desenvolvido por Euler, tá? Agora com uma matemática mais aprofundada, e Lagrange, estudando, ele vai desenvolver o cálculo das variações, o chamado método variacional, que vai pegar a mecânica de Newton e elevá-la a um novo patamar. Porque, veja, Newton trabalhava com forças. Forças são grandezas vetoriais. E ele, no cálculo das variações, ele vai trabalhar com energia. E ele vai vai conseguir resolver os mesmos problemas que a mecânica newtoniana tradicional resolvia, usando apenas conceitos de energia. Tá? Com isso, a mecânica newtoniana vai dar um salto. Com o cálculo das variações, o desenvolvimento desse cálculo também vai gerar um impulso no estudo de equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. Lagrange, ele vai dar um corpo matemático associado ao cálculo diferencial e às equações diferenciais. Então agora a gente sai de uma mecânica mais geométrica, que era o que Newton desenvolveu, e estamos entrando numa mecânica muito mais algébrica, envolvendo equações diferenciais que Lagrange incorpora aí. Desde D'Alembert, esse corpo começa a ser criado. E Lagrange vai desenvolver o conceito de minimação, como Euler fez,
aplicado às suas equações de movimento. Lagrange vai chegar num conjunto ou em uma equação diferencial de movimento que resolve os problemas de mecânica tal qual a segunda lei de Newton resolve. Com uma vantagem, ela é escalar, não é vetorial. Para isso, Lagrange vai desenvolver o conceito de lagrangiana, ou de uma função que está associada à energia. E ele vai acabar trabalhando o princípio da conservação da energia. Ele vai trabalhar também com coordenadas generalizadas, um conjunto de coordenadas que define o sistema mecânico a ser analisado. Ele também trata do conceito de forças de vínculo, quando um corpo está ligado ou está vinculado a um plano ou a uma trajetória, como tratar isso? Então, o trabalho de Lagrange vai pegar a mecânica de Newton e vai dar um salto com ela, vai dar um grande avanço à mecânica de Newton. Tanto é que esse formalismo que Lagrange usa para tratar da mecânica newtoniana ficou conhecido como mecânica lagrangiana. Mecânica lagrangiana. Veja, a mecânica lagrangiana não é uma nova mecânica. Ela é mecânica de Newton. Porém, ela tem um formalismo matemático próprio que facilita em muitos aspectos tratar problemas mecânicos. No cálculo das variações, vai ter uma equação diferencial que vai permitir a gente resolver problemas mecânicos de uma forma relativamente simples. Lagrange também vai demonstrar o teorema trabalho-energia cinética. Trabalho como variação de energia cinética. E ele vai aplicar a sua própria mecânica, o seu formalismo de mecânica ao estudo dos corpos celestes. E ele vai criar o conceito de mecânica celeste. Então veja, com Lagrange, a mecânica de Newton dá um salto. E com a aplicação da mecânica de Newton aos corpos celestes, a gente começa a ter confirmações cada vez maior dos fundamentos newtonianos. Então, como eu disse, Lagrange não criou uma nova mecânica. A mecânica de Lagrange é a mecânica de Newton, porém, com formalismo muito mais aprofundado e fincado nas equações diferenciais, tanto ordinárias quanto parciais. E Lagrange, para chegar no seu princípio, na sua lagrangiana, ele vai usar os conceitos de energia e conservação de energia. E ele vai tratar na sua mecânica, para resolver problemas, você precisa trabalhar com o princípio da minimação. E Lagrange cria o conceito de integral de ação. A integral de ação vai ser a integral de uma dada função que ele chama de ação e que ele vai mostrar que todo corpo, para se deslocar pelo espaço, tem que minimizar aquela integral ali. Aquela integral tem que ser a menor possível. Voltando ao princípio da minimação de Maupertuis e de Fermat. Então, agora a mecânica de Lagrange, que no fundo é mecânica de Newton, ela começa a ter uma versatilidade enorme aplicada a problemas cada vez mais profundos. Então, as leis de Newton começam a ser testadas de diferentes formas. Um dos grandes testes da mecânica newtoniana vai ser aplicado à mecânica celeste mesmo. Astrônomos começam a beber nessa fonte e ganham tanta confiança, mas tanta confiança na mecânica de Newton, que não duvidam mais dela. Num dado momento, Saturno não está na posição que deveria estar. E nenhum astrônomo tinha dúvida. Se Saturno não está onde deveria estar, Saturno estava errado, e não Newton. As leis de Newton eram tão precisas
que as leis de Newton de que está correta. Ninguém sequer cogitou na hipótese que Newton pudesse estar errado. Não. Quem está errado ali é Saturno. Mas aí esses astrônomos vão buscar nas leis de Newton o que poderia frear um planeta? Somente a ação de uma força. Agora, para uma força frear um planeta, retardar seu movimento, teria que ser uma força gerada por um outro planeta. Então, eles vão levantar a hipótese que, além de Saturno, existe um outro planeta. Astrônomos vão mapear o céu e William Herschel vai descobrir um novo planeta que vai ser batizado como Urano, baseando-se única e exclusivamente na mecânica de Newton. Da mesma forma, vai ser descoberto Netuno, pelo mesmo caminho. Então, isso mostra a certeza, a solidez do pilar da mecânica newtoniana, sobretudo com o desenvolvimento de Lagrange. Veja, esse período de Newton para frente, ele vai ser um período muito fértil de muita gente discutindo ciência. É o chamado século das luzes, ou iluminismo. O que é o movimento iluminista ou iluminismo? É a ideia centrada na razão. A razão está em primeiro lugar. Então, Newton vai adentrar nesse movimento iluminista. E D'Alembert, Lagrange, Laguerre e vários outros vão fazer parte deste movimento. E ele vai se espalhar pela Europa em diversos setores. França, Inglaterra, Alemanha. Então, é a ideia centrada na razão. Pregavam sempre liberdade e progresso. Liberdade e progresso. Queriam e buscavam a separação da igreja do Estado. Porque na Idade Média, igreja e Estado estavam unidos. Eles queriam a separação da igreja e do Estado, que o Estado pudesse discutir política sem a participação da igreja. E D'Alembert vai publicar sua enciclopédia. É uma obra que vai tratar do conhecimento humano. Tá? Então, isso é um marco do movimento iluminista. E dentro do movimento iluminista vão surgir muitos filósofos, ditos filósofos iluministas. Na Inglaterra, por exemplo, John Locke, amigo de Newton. John Locke vai estudar qual é a origem da razão, de onde que surge o pensamento racional, o que é razão. E ele vai defender muito o método experimental. Voltaire, que já era francês, e o iluminismo francês vai se desenvolver muito, ele já pregava a liberdade humana. Ele falava que nós temos que ser livres e somente o homem livre pode desenvolver um pensamento racional. Claro. Depois, na França, vamos ter Montesquieu. Ele vai escrever a obra O Espírito das Leis. E ele vai discutir a questão entre a política e o poder. Então, Montesquieu vai tratar das leis especificamente. Depois vem Rousseau. Rousseau vai tratar da natureza humana. O que é o homem? Como que o homem se porta? Qual é a diferença entre o homem livre e o homem escravo? Tá? Ele vai tratar da vontade. Ele vai escrever o Tratado da Vontade. Na França, vamos ter Diderot. Diderot, ele vai falar sobre a natureza do homem e os problemas morais. O que é moral? Quais são os problemas? E toda essa discussão, ela era muito rica no período iluminista. Nós vamos ter os déspotas esclarecidos. Os reis entram nesse movimento e os reis queriam ser pessoas esclarecidas que usavam a razão. Então começam a ouvir filósofos, ouvir pesquisadores. O rei tinha dias da semana que ele reunia com esses filósofos para debater ciência, para debater filosofia. Então foi um movimento muito rico. Porém, o racional predomina. E os valores de cunho religioso começam a ficar em segundo plano para estes filósofos iluministas.
vai surgir Immanuel Kant. Immanuel Kant vai falar sobre o idealismo transcendental. Ele vai falar do conhecimento a priori, do conhecimento a posteriori, como que o homem pode desenvolver certas ideias a partir de um estudo, qual é o conhecimento que ele já tem, o que ele traz dentro de si, o chamado conhecimento a priori. E Kant vai escrever uma obra muito importante dentro do iluminismo, que é a Crítica da Razão Pura. Laplace, que era Marquês, na verdade Marquês de Laplace, o nome dele Pierre Simon, vai ser um grande físico e matemático e também filósofo. Ele vai desenvolver o chamado sistema de mundo. Como que é o mundo? E o mundo para ele ia além do planeta Terra. Tem o Sol, tem as estrelas, tem... Então o que ele chama de mundo é o que a gente retrata hoje como universo. E Laplace vai propor um modelo de como o sistema solar surgiu. Kant também vai criar um modelo de como o sistema solar surgiu. E Kant, Laplace vão concordar com relação a esses modelos. E o Conde de Buffon também vai desenvolver um modelo de como o sistema solar surgiu. E isso é conhecido como hipótese Kant-Laplace-Buffon. O sistema solar teria surgido de uma nebulosa primordial, uma nuvem que vai se concentrando, formando o Sol, e da sua periferia vai formar os discos planetários. E a partir dali os planetas e tudo que está contido no sistema solar. Com o iluminismo, nós vamos ter grandes progressos na filosofia, na física e no cálculo avançado. Vão surgir também pessoas do lado humanista que, usando da razão, vão desenvolver críticas ao próprio método das que a ciência desenvolvia. Hume vai fazer crítica ao modelo de Newton. E ele vai colocar que o modelo de Newton, como todo modelo, deve ter falhas. Se ninguém encontrou, porque ninguém procurou direito, mas tem, e como todo modelo tem falha. Então Hume vai tecer grandes críticas à mecânica newtoniana. E Goethe, que era mais um poeta, ele vai discutir a questão sobre as leis da física. E ele vai falar que as leis da física não são a realidade última. Existe uma outra realidade que necessariamente não é física. Portanto, o que os iluministas defendiam, que a física deveria ser o suprassumo do conhecimento, pois assim se pensava na época, Goethe já defendia que não. Existe uma outra realidade que necessariamente não é física, e nem por isso menos importante. Então, também vai tecer críticas a Newton. Diante de todo esse movimento iluminista, é claro que o impulso sobre o desenvolvimento da ciência vai ser enorme. Reis vão começar a financiar pesquisas científicas. Os reis da França vão criar observatórios reais. Rei da Inglaterra também, só para observar o céu, fazer medidas, dar contribuições do conhecimento à humanidade. Voltemos um pouco a Newton. Newton, ele não desenvolveu trabalho somente de mecânica, ele tem um outro trabalho importante que é o de óptica. Newton vai escrever o Tratado da Luz e da Cor, onde ali ele desenvolve sua teoria das cores, e dentro dessa teoria das cores, Newton vai colocar por que o mundo é colorido e como que a luz está associada à cor. E é nesta obra que aparece o famoso experimento de dispersão da luz. Está aqui o desenho. Newton, através de um furo na parede, deixou um raio de luz solar entrar no quarto escuro.
Que ele colocou um prisma de vidro, a luz solar bateu no prisma e se projetou numa tela, formando um arco-íris. Arco-íris é um que ficou conhecido como espectro da luz branca. Por quê? Veja, o que é espectro? A palavra espectro vem do latim, spectrum, que quer dizer fantasma. Tá? O que é um fantasma? Um fantasma é um espírito. Tá bom, o que é um espírito? Espírito, a ideia de espírito é algo não material, algo que atravessa a parede, algo que não é tangível, que a gente não pega. E o nome espectro é porque você não pega a luz, ela também é imaterial. Newton, no seu experimento, mostrou que a luz branca ela é formada de 7 cores. Vai do vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, deixa eu ver se eu vou ter aqui um anil. Um anil, deixa eu só apagar aqui que a cor está errada. Um azul, vamos pegar um azul aqui. O anil e o violeta. E Newton disse que a luz branca é formada dessas 7 cores aqui, ó. E isso ficou conhecido como espectro da luz branca. Se você misturar essas 7 cores, forma o branco. E aí Newton vai desenvolver sua teoria das cores. Essa é a obra do Newton. Obra publicada em 1704, a primeira edição. Optics, or a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Color of Light. Also two treatises of the species and magnitude of curvilinear figures. Tá aqui. Óptica, tratado da luz e da cor. É como ele é conhecido. Essa é uma obra do livro de Newton. Newton, ele vai descrever estudos de espelhos esféricos, espelhos planos, e baseando-se nesse estudo, Newton vai pegar um telescópio como o de Galileu, que é de lente, e vai ver que se trocar a lente por um espelho curvo, o espelho curvo também foca a imagem. Então, Newton tem uma ideia de construir um telescópio feito com espelho, um telescópio refletor. Em 1668, Newton inventa este telescópio aqui, ó. Esse é um telescópio refletor. É feito com espelho, o espelho que foca a imagem. Em 1671, ele apresenta a Royal Society. Em 1672, ele publica o trabalho. Esse telescópio de Newton aumentava 35 vezes. Como que era o telescópio? O telescópio de Newton era assim, é um tubo assim. Aqui no fundo tem um espelho curvo.
Isso é um espelho. Um raio de luz entra aqui, ó. Bate no espelho. Aqui é aberta, uma boca aberta. E esses raios de luz vão convergir aqui, ó. Aqui tem um espelho plano. Esses raios de luz batem aqui e reflete para cá. Este bate aqui e reflete para cá. Aqui tem uma lente. Quando passa na lente, ele converge. E é aqui que você coloca seu olho. É assim que funciona o telescópio refletor de Newton, conhecido como telescópio refletor newtoniano. Comparado com o telescópio de Galileu, ele tem vantagens. A vantagem é mais barato fazer espelhos do que lente, então você diminui o custo disso. Diminuindo o custo, é mais acessível à população. E você pode fazer espelhos maiores por um preço mais acessível. Aumentar lentes, fazer lentes muito grandes, sai muito caro. Desvantagem: o telescópio vai ficando cada vez maior em tamanho, o que dificulta a mobilidade. Vantagem: não tem a aberração cromática, ou seja, quando você passa a luz pela lente, ela sofre refração e às vezes forma um arco-íris em torno da imagem. Esse já não tem tanto esse problema. Porém, esse impõe uma aberração esférica, ele distorce um pouco a imagem. Então não existe um telescópio perfeito. Mas o telescópio newtoniano, ele é muito prático. E Newton desenvolveu o seu em 1668. Está aqui o telescópio dele. Curiosamente, o espelho de Newton não era feito de vidro, era bronze polido. Está aqui como que funciona. Aqui o objeto, a Lua, por exemplo, o raio de luz entra pelo tubo aberto, converge sobre um espelho plano, inclinado. Esse espelho plano joga a imagem por uma saída lateral. Aqui tem uma lente, e essa lente foca a imagem no olho. Tá aqui. Esse espelho curvo é o espelho primário do telescópio. Esse espelho plano é o espelho secundário do telescópio. Bom, nós fizemos um passeio pela mecânica de Newton, os trabalhos de Newton. Vamos agora, já que introduzimos o conceito de óptica, vamos fazer um passeio pela história da óptica. Eu só vou citar tópicos importantes de óptica, tá? Só vou fazer citações, mas que é importante a gente entender um pouquinho do processo histórico. Lembra, toda vez que a gente analisa a história não é linear, não tem como eu contar uma coisa seguida da outra, que muitos eventos ocorrem simultaneamente. Então, a gente tem que ir e voltar várias vezes na história. Como eu vou falar de óptica, nós vamos ter que voltar no tempo. Vamos lá. Pitágoras, no século 6 a.C., ele já vai desenvolver uma teoria por que nós enxergamos. Para Pitágoras, o olho humano emite raios. Então sai um raio invisível do nosso olho e quando esse raio bate no objeto, a gente enxerga o objeto. Como o super-homem emitindo a visão de raio-x dele, era assim que Pitágoras imaginava que a gente tinha a percepção visual do mundo físico. Raios são emitidos saindo dos nossos olhos. Século 6 a.C. Demócrito, aquele o pai do atomismo, no século 4 a.C., ele vai falar também sobre a visão. E ele vai falar que a luz é fundamental para a visão. Mas para Demócrito, mesmo a luz é formada de átomos.
Então ele imaginava que a luz de um objeto saía do corpo, vinha, mas quando os átomos da luz batiam no nosso olho é quando a gente de fato enxergava. Contrário da visão de Pitágoras. Arquimedes de Siracusa, no século 3 a.C., ele vai publicar uma obra chamada Catóprica, onde dessa obra vai tratar como construir espelhos curvos. Inclusive, vão desenvolver instrumentos chamados catóprica também, que são instrumentos que envolvem espelhos curvos. Arquimedes descreve esses espelhos e diz a história, talvez envolta de lendas, que Arquimedes criou espelhos curvos para ser aplicado na área militar. Grandes espelhos côncavos. Ele pegava esses espelhos, apontando para o sol, a luz do sol convergia para um ponto. E ele se concentrava tanto calor que punha fogo. Ele fala da possível aplicação desses espelhos para queimar a vela do navio inimigo. Euclides, século 4 a.C., já tinha escrito, antes mesmo de Arquimedes, o trabalho de Óptica e Catóprica, onde ele vai descrever as leis geométricas da reflexão da luz. Como que um raio de luz bate no espelho e reflete, tá? Mostrando que o raio incidente, o raio refletido e a normal estão contidas no mesmo plano. Ou seja, o princípio básico da reflexão. Ele diz o seguinte: dado um espelho plano, imaginam uma linha normal perpendicular ao espelho. Uma normal. Joga-se um raio de luz incidente nesse ponto aqui da normal. Raio incidente. Esse raio forma um ângulo θ aqui com a normal. θ incidente. E ele é refletido. Aqui vai ter um ângulo θ refletido. Euclides já havia proposto que tanto o raio incidente quanto o raio refletido e a normal estão todos contidos no mesmo plano. E que o ângulo de incidência em relação à normal era igual ao ângulo refletido. Então veja, a gente está falando antes de Cristo, a gente já tinha lei de reflexão da óptica geométrica. Aristóteles, no século 3 a.C., ele compara a luz com o som. Ele associa a luz com a vibração do meio. Ele acha que o meio vibra e esta vibração está associada à luz. Aristóteles coloca que a altura do Sol em relação inversa com o arco-íris, ele vai mostrar isso. Ou seja, quanto mais alto o Sol, mais baixo o arco-íris, e existe um ângulo adequado para que você possa formar um arco-íris. E Aristóteles também coloca que a vibração da luz vibra o meio é chamado de áfano, e vibra os humores, que é os líquidos que contêm os nossos olhos, que formam a visão. Então, para Aristóteles, a luz era uma vibração. A luz vibrava o meio, que é o ar ou coisa do tipo. E esse meio vibrava os líquidos dentro dos nossos olhos. E isso nos dava a sensação de visão. Alexandre de Afrosias, no ano 200 a.C., ele vai descrever o arco-íris e ele vai mostrar que existe uma faixa escura entre os arco-íris. Por quê? Quando o arco-íris se forma com bastante intensidade, é difícil enxergar isso se o arco-íris estiver fraquinho no céu. Mas você tem um arco-íris aqui no céu. Ele faz isso. Vermelho, laranja, amarelo, verde,
azul, anil, e violeta. Tem aqui um arco-íris. Quando o arco-íris está bem intenso no céu, Alexandre de Afrosias tinha notado, surge um segundo arco-íris, mais baixo, abaixo desse. Vai surgir um segundo arco-íris. Então vai estar aqui. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, se você observar quando formar um arco-íris no céu, repare que sempre tem um segundo arco-íris. Esse é chamado primeiro e esse é o segundo. É como se fosse um reflexo do outro. E ele vai notar mais que o céu entre os arco-íris produz uma faixa escura, mais escura que o comum. E ele vai fazer um tratado para descrever isso. Entre a primeira e a segunda faixas, Heron de Alexandria vai desenvolver um equipamento chamado de óptrica. Dióptrica era um equipamento formado por espelhos que ajudava a determinar distâncias. Cleomedes, não sabemos exatamente quando ele viveu, mas entre o século I e século IV, ele vai fazer uma discussão de refração e refringência. Quando a luz muda de meio, alguma coisa acontece que ela sofre um desvio na sua trajetória. Então, aquele desvio, parece que a colher está quebrada dentro do copo. Cleomedes já faz um estudo a respeito disso. Ptolomeu, no século II, faz um estudo analítico da refração. Então, vamos falar da refração. Na refração, se você tem um meio 1, diferente do meio 2, imagina que eu trace uma normal aqui, ó, e jogue um raio de luz incidindo aqui onde está normal. Esse é o raio incidente, formando um ângulo θ incidente com a normal. Quando você olha, ele vai mudar de meio. Por exemplo, meio 1 pode ser ar, o meio 2 pode ser água. O que é que vai acontecer aqui? Esse raio de luz sofre um desvio. Ó, se ele continuasse em linha reta, ele viria para cá. Ó. Mas não foi isso que aconteceu. Ele desviou. Este é o ângulo refratado. E isso é chamado de refração, esse desvio da luz. Ptolomeu mediu, já construiu uma tabela desses ângulos aqui, ó. Ele já fez isso tanto do ângulo de incidência quanto do ângulo refratado. E ele faz uma discussão sobre isso. Agora nós vamos dar um salto. Faltam informações aí na Idade Média, mas a gente sai do século II, ano 100, e vamos para o ano 1000. Tá? Um pulo de 900 anos aí. Avicena, ou Ibn Sina, um pesquisador árabe, na verdade persa, né? Ele era da Pérsia. Ele fez estudo dos raios de luz, como que eles se propagavam, fazia desvios, quando mudava de meio, ou seja, aquilo que outros estudavam, vários estudaram em diferentes cantos.
e Avicena também vai estudar propagação dos raios de luz. Do mundo árabe, um outro pesquisador, Alhazen, também no ano 1000, ele vai desenvolver uma câmara escura. O que é uma câmara escura? Alhazen, ele percebeu que, diz a história, talvez um tanto quanto folcloreada, mas que Alhazen estava no deserto com seu camelo e ele parou para descansar. Armou a tenda, no deserto à noite é muito frio, ele fez uma fogueira. Então, fazendo uma reconstrução aqui. Aqui está a tenda dele. Está aqui a tenda dele. Alhazen parou com seu camelo aqui. Ele fez uma fogueira. E ele parou com seu camelo aqui. Tá aí o camelinho dele. E foi deitar. Isso aqui, essa tenda, elas eram feitas de tecido. Quando ele foi deitar, que ele deitou, ele tomou um susto. Ele estava deitado, quando ele olhou para a parede oposta, ele viu a sombra do camelo de ponta cabeça. Assim. Ele viu a sombra do camelo de ponta cabeça. Diz que ele saiu da tenda e tomou um susto. Foi ver o camelo estava em pé. Voltou lá, o camelo estava de ponta cabeça. Aí ele acompanhou o raio de luz que saía do camelo. Ele viu que um raio de luz tocava aqui na parte traseira do camelo e entrava por um furinho que estava aqui na tenda. E esse raio de luz... E esse raio de luz vinha parar aqui. O outro raio de luz batia no focinho aqui, ó. Entrava aqui e saía lá. Então, mostrando a inversão da imagem. O raio de luz que passava por cima, entrava lá e ia parar na parte de baixo. O raio de luz que estava na parte de baixo, entrava aqui e ia parar em cima. Então, a imagem estava invertida. E baseando-se nisso, Alhazen resolveu reproduzir isso. Ele pegou uma caixa. Fez um furinho aqui na caixa. Fez um furinho na caixa. Lá no fundo, ele fez um recorte e colocou uma tela. Então, de tal maneira que se entrasse luz por esse furinho, ele conseguia enxergar numa tela, num pano que ele cobriu a parte de trás, aqui era aberto. Aí ele colocou um objeto aqui na frente, uma vela acesa. E o que ele viu? A vela se projetava de ponta cabeça aqui. Então, ele projetava a vela de ponta cabeça. Ele foi ver que o raio de luz que entrava aqui batia ali e a imagem se invertia. Isso ficou conhecido como câmara escura. Esse é o famoso experimento da câmara escura, que vai ser o vovô da máquina fotográfica e da câmera de filmar. Veja que Alhazen fez isso no ano 1000 a.C., tá?
Ele também estudou refração atmosférica. Ele discutia que o raio de luz, ao passar pelo ar, diferentes camadas de ar sofriam desvios naquele meio. E talvez quando a gente olha uma estrela no céu, a posição dela não é exatamente a posição que teria se não tivesse o ar. Ela estaria desviada por camadas de ar. Al-Biruni, outro pesquisador do mundo árabe, ele faz um estudo da óptica dos eclipses. Então ele começa a estudar e discutir eclipses, como que os raios de luz ocorrem durante o eclipse. O polonês Vitello, no ano de 1225, ele viveu nesse período de 1225 a 1275, ele reproduz arco-íris primário e secundário através de experimentos. E ele consegue obter cores invertidas entre os arco-íris primário e secundário. Ou seja, o arco-íris primário e o arco-íris primário e o arco-íris secundário, as cores eu tinha desenhado ali, mas elas são invertidas, tá? E ele vai mostrar isso. Então, e vai ter a faixa escura, que ficou conhecida como faixa de Alexandre. Roger Bacon, da Universidade de Oxford, em 1226, ele mediu o ângulo de visão de 42 graus para o arco-íris primário. Então, veja, o ângulo de visão para formar um arco-íris tem que ser no mínimo de 42 graus. No mínimo não, tem que ser 42 graus. Deixa eu só... Então, se você tem aqui um arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Se você tiver com seu olho aqui, ó, para ver o arco-íris, o ângulo de visão tem que ser este aqui, ó, em relação ao horizonte. Senão não forma, senão você não detecta o arco-íris, tá? E Roger Bacon já tinha mostrado isso. Século XIV vai ocorrer a invenção dos óculos com lentes. Então, começam as pessoas a usarem óculos. Já uma grande aplicação da óptica para a época. Em 1304, o monge Teodorico de Freiberg, ele, usando esferas de cristal ocas com água no trajeto da luz solar, ele mostrou que o arco-íris é o resultado da reflexão e refração da luz sobre as gotas de chuva individualmente. Ele mostrou que um arco-íris secundário está 8 graus acima do arco-íris primário. Tá? Aquele no meu desenho, deixa eu só corrigir aqui. No meu desenho, antes que eu fiz o arco-íris primário e secundário, eu coloquei assim. Vou fazer só um borrãozinho aqui. Um arco-íris aqui e outro aqui. Eu chamei esse o de cima de primário, o de baixo de secundário, mas é o contrário. Esse é o primário, que é o forte, e esse é o secundário, que é o fraco. Aqui é a faixa de Alexandre, entre eles, tá? É assim. E o monge Teodorico de Freiberg mostrou que o arco-íris secundário está 8 graus acima do primário. Então, se eu pegar uma linha de referência aqui, se eu pegar daqui para cá,
Dão 8 graus. E o monge Teodorico de Freiberg, ele mostrou que o arco-íris se deve ao trajeto da luz solar atravessando gotas de chuva, sofrendo reflexão e refração. Então, pega uma gota de chuva. Quando um raio de luz entra aqui, vamos fazer um raio de luz. Ele entra aqui, ó. Isso aqui é um raio de luz. O que acontece? Ao mudar de meio, ele sofre refração. Como a luz é formada de 7 cores, esses raios se separam. Então, você vai ter um raio vermelho, separado aqui, e um raio violeta vindo para cá. Só que chega aqui dentro, ele sofre reflexão. Então, esse cara bate aqui e sai. O vermelho bate aqui e sai. E aqui, então, você vai ter o arco-íris se formando do vermelho ao violeta. Então, aqui você vai ter o vermelho, depois você vai ter o laranja, o amarelo, até chegar no violeta. Então, tá aí. É assim que se forma o arco-íris. E monge Teodorico de Freiberg tinha mostrado isso usando esferas de cristal com água dentro, deixando a luz atravessar. Ele não sabia o porquê que formava as cores. Só Newton vai mostrar isso depois. Depois, em 1609, Hans Lippershey e Zacharias Janssen vão inventar o telescópio. Janssen também desenvolve o microscópio. Então, o telescópio, a gente já viu, construído, criado pela primeira vez por Hans Lippershey e talvez Zacharias Janssen também. E o microscópio é inventado pelos irmãos Hans e Zacharias Janssen. Galileu Galilei, em 1609, ele aperfeiçoou o telescópio e o microscópio. Ele melhora esses dois. E Galileu faz aplicação do uso do telescópio em astronomia. E Galileu também tenta medir a velocidade da luz. Kepler, em 1611, ele faz um telescópio modificado, um telescópio refrator diferente do Galileu. E Kepler faz um tratamento da reflexão total por refração. Como que é reflexão total por refração? Imagina que eu tenho dois meios. Meio 1 e meio 2. Eu vou traçar uma normal. Agora que eu jogo um raio de luz indo do meio 1 para o meio 2. Ele vai sofrer uma refração, vai sofrer um desvio. Suponha que o desvio é se afastando da normal, para cá. Se eu inclinar mais esse raio de luz aqui, ó, ele inclina mais para cá. Se eu inclinar mais ainda esse raio de luz aqui, ó, chega uma hora que ele sai tangente aqui, ó. E agora, se eu inclinar mais ainda esse raio de luz, ele bate e reflete voltando para o meio. Essa reflexão por refração, Kepler já havia desenvolvido, já havia estudado isso. Thomas Harriot apresenta a primeira lei da refração.
em 1616. Willebrord Snell apresenta a lei da refração experimental. Ele não publica, mas ele apresentou e ficou comprovado que ele desenvolveu experimentalmente a lei da refração, mostrando experimentos. Qual que é a lei da refração que Snell demonstra? Ele mostra que, dado dois meios, um de índice de refração N1, outro de índice de refração N2. Quando você joga um raio de luz em relação à normal, passando do meio 1 para o meio 2, aqui o ângulo de incidência e o ângulo refratado. A lei da refração diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência tem que ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Esta é a lei da refração que Snell chega, mas ele não publicou. René Descartes vai publicar a lei da refração e ganha fama. Hoje, a lei da refração é conhecida como lei de Snell-Descartes. Descartes também desenvolve um estudo das cores. Cavalier, em 1647, aplica a lei da refração ao estudo das lentes. E ele começa a fazer tratamento de melhorias de lentes com isso. Fermat, em 1661, estuda as leis da reflexão e refração e chega no princípio da minimação para a luz, que a gente discutiu agora há pouco. Robert Boyle, que está errado o ano, tá? Deve ser 1664. Robert Boyle, ele vai fazer um estudo dos arco-íris e de teoria das cores, também. Robert Hooke estuda, em 1665, arco-íris, difração da luz, e ele vai propor uma teoria ondulatória da luz. E vai também fazer estudo de ondas transversais. Na época de Hooke, acreditavam que a luz era formada de partículas. E o maior rival de Robert Hooke, Sir Isaac Newton, defendia que a luz era formada de partículas. Mas Hooke propõe que a luz deve ser uma onda. Francesco Grimaldi, em 1665, também estuda arco-íris, estuda a difração da luz em obstáculos e dupla fenda. Grimaldi, ele percebe que a luz, se ela passa por uma fenda, ela se espalha, que é o chamado refração. Então, se eu tenho uma fenda muito pequenininha e jogo uma onda de luz aqui, ó, quando ela chega aqui, ela se espalha por toda essa região. Esse fenômeno é chamado de difração. Difração só ocorre com ondas. Então começam a aparecer os primeiros indícios de que a luz é uma onda. Erasmo Bertolinos estuda dupla refração em espato de Islândia, que é calcita, ou carbonato de cálcio. O que é dupla refração? Você pega um carbonato de cálcio aí, que ele parece um vidro, tá? Um espato da Islândia, como é conhecido, faz um prisma dele aqui, ó. Aí você joga a luz aqui. A luz entra, como o meio não é uniforme, ela se divide em duas aqui. E aqui ela sai em outras duas. Se aqui fosse a letra A, aqui sairia A e A. Quem olha por esse vidro vê o A dobrado. Isso é chamado dupla refração. Olaus Hammer, em 1669, mede a velocidade da luz por meio da ocultação da Lua de Júpiter.
a gente não pode esquecer que Galileu Galilei já tinha tentado medir, em 1610, a velocidade da luz. Mas Galileu chegou à conclusão que se a luz não for instantânea, é extremamente rápida. Como Galileu fez? Galileu, ele conhecia 3 montanhas, conhecia a distância entre esses picos, subiu nesses picos, ele foi num pico e ele tinha uma lanterna na mão, coberta com pano. E outros 2 alunos dele foram em outro pico, também com uma lanterna na mão. Cada um tinha uma lanterna na mão e um pano preto. Não sei o horário do experimento, mas eu imagino que seria de noite para perceber bem a luz. E o Galileu combinou. O Galileu estava na montanha 1. Os alunos estavam na 2 e na 3. Galileu combinou. Quando ele tirasse o pano preto, a luz ia se propagar do pico 1 ao pico 2. Quando o aluno que está no pico 2 enxergasse a luz, ele tiraria o pano preto da dele, apontando a lanterna dele para o pico 3, a luz se propagaria do pico 2 para o pico 3. Quando o aluno que está no pico 3 enxergasse essa luz, ele tiraria o pano dali, da lanterna dele, apontando para o Galileu, para o pico 1. E a luz se propagaria do pico 3 para o pico 1. E Galileu ia tentar medir o intervalo de tempo disso. E Galileu concluiu o seguinte, que se a luz não for instantânea, ela é extremamente rápida. Foi só a única coisa que Galileu concluiu. Olaus Rømer, um astrônomo, ele estava estudando o planeta Júpiter. E Júpiter tem suas luas. E ele, olhando para Júpiter, está aqui o planeta Júpiter. Júpiter tem suas luas. Fazia as luas aqui, ó. Tá aí. Esses pontinhos pretos. Olaus Rømer, estudando a luz de Júpiter, essas luas giram em volta do planeta. Elas orbitam aqui. Então, tem uma hora que elas passam por detrás do planeta. Ocorre a ocultação da lua de Júpiter. E Olaus Rømer estava observando com o telescópio e ele consegue ver com que periodicidade essas ocultações ocorrem. E ele pega uma lua para estudar e ele faz a cinemática dessa lua. Ele sabe quando que ela vai ser ocultada, daqui a quanto tempo. E ele faz os cálculos e ele percebeu que a lua que ele estava observando ia ser ocultada dali a 6 meses. Então ele queria saber quão preciso era o cálculo dele. Então ele calculou quando que ela seria ocultada, o tempo foi de 6 meses. 6 meses depois, no horário previsto por ele marcou a hora que isso aconteceria, ele foi observar, ele queria ver a ocultação ocorrendo. Porém, a ocultação atrasou em 1000 segundos. Em 1000 segundos. E Rømer, ele não achou que os cálculos dele pudessem estar errados. Ele sabia que ele tinha feito com bastante precisão. Então, por que houve um atraso de 1000 segundos da ocultação da lua de Júpiter? Rømer raciocinou da seguinte maneira. Aqui está o Sol. Aqui está a Terra. Aqui está a órbita da Terra. Se a Terra está aqui, 6 meses depois, a Terra vai estar do lado oposto. Então, 6 meses depois, a Terra vai estar aqui, ó. Ou seja, 6 meses depois, a Terra está do lado oposto do Sol. Então, Rømer calculou que o tempo da luz para chegar era até esta posição aqui, ó. Até esta posição. Mas se a Terra está do lado oposto, a luz atrasou em 1000 segundos, então significa que para percorrer essa distância,
a luz demorou 1000 segundos. Como essa distância era aproximadamente o raio da órbita da Terra, Hammer fez o seguinte cálculo. Ele pensou, peraí, então temos aqui o Sol, a órbita da Terra, Terra estava aqui, 6 meses depois ela está aqui. Significa que a luz da Lua de Júpiter gastou 1000 segundos para percorrer o diâmetro da órbita terrestre. E Hammer conhecia o diâmetro da órbita terrestre. O diâmetro da órbita terrestre, só para a gente ter uma ideia, o diâmetro da órbita terrestre é de 300 milhões de quilômetros. Então, se a gente fizer a conta, qual a velocidade da luz? Ela teve que percorrer 300 milhões de quilômetros em 1000 segundos. Ora, 300 milhões de quilômetros em 1000 segundos corresponde a 300 mil quilômetros por segundo. Então, foi essa velocidade da luz, é assim que se determinou. Mas, esses valores são atuais. Na época de Hammer, ele não conhecia com precisão o valor do diâmetro da órbita terrestre. Então, ele estimou que a órbita terrestre tivesse em torno de 250 milhões de quilômetros por segundo. 250 milhões de quilômetros. Dividido por 1000 segundos, ele chegou que a velocidade da luz devia ser próximo de 250 mil quilômetros por segundo. Foi assim que Hammer determina a velocidade da luz pela primeira vez. Newton, em 1671, faz um estudo do arco-íris, da dispersão da luz através do prisma de vidro, discute a natureza da luz como corpuscular, ou seja, formada de partículas, estuda a difração da luz em sistemas de lentes circulares, da qual ele vai concluir que essa difração vai formar anéis concêntricos, conhecidos como anéis de Newton, vai desenvolver a teoria das cores e vai construir o telescópio refletor. Christian Huygens, em 1678, vai discutir a natureza da luz como sendo uma onda. Vai mostrar que o índice de refração é uma função da velocidade da luz. Ele vai discutir a questão do éter luminífero fluido, ou seja, o espaço sendo preenchido por uma substância que permite a propagação da luz. Ele também vai estudar ondas transversais para a luz e polarização da luz. Vai ficar um grande debate. Huygens defende que a luz é onda, Newton defende que a luz é partícula, e a comunidade científica se divide nisso. Os que apoiam Newton, os que apoiam Huygens. Thomas Young vai fazer uma sequência de experimento de 1801 a 1803, usando uma dupla fenda. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um local com dupla fenda. Grimaldi já havia mostrado que quando a luz atravessa uma fenda, ela sofre difração, ela se espalha naquela região. Se você coloca dupla fenda, olha o que vai acontecer. Aqui eu coloco raios de luz. Quando ele bate nessa fenda, ele difrata assim. Quando ele bate nessa fenda e atravessa, ele difrata assim. Nesses pontos de encontro, aqui,
o que é que vai acontecer? Você vai ter uma superposição de ondas de luz, chamado interferência de onda de luz. Isso, se você projetar numa tela, vai aparecer uma coisa assim. Aqui no meio, uma franja brilhante clara, bem brilhante. Depois, uma menos brilhante, depois menos brilhante, aqui do lado de cá idem. Então aparece uma região com brilho, listras com brilho mais intenso, menos intenso. Deixa eu pegar aqui na internet, só para vocês perceberem como que é um padrão de interferência de luz. Olha aqui. Deixa eu ver se tem alguma imagem só para... Tá aqui, olha. O que você enxerga é isso aqui, ó. Opa. É isso aqui, ó. Franjas claras e escura. Clara, interferência construtiva, escura, interferência destrutiva. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra figura mais fácil para mostrar aqui. Tá aqui, ó. São essas listras aqui que a gente enxerga. Tá? Isto aqui, ó. Isso são padrões de interferências de luz. Veja, só vai ocorrer interferência em ondas. Partícula não tem como duas partículas interferir. Mesmo porque aonde ocorre interferência é quando dois feixes de luz estão ocupando a mesma posição no espaço. E dois corpos materiais não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, partículas não geram interferência. Ondas geram. Com isso, Thomas Young mostra que a luz é uma onda e acaba aquela disputa quem tinha razão, se era Newton ou se era Leibniz. Augustin Fresnel, em 1805, ele vai desenvolver uma teoria matemática da difração e da interferência. Ele faz uma matemática bastante profunda para explicar esses padrões. São as chamadas figuras de difração. Em 1809, Etienne Malus mostra que moléculas ópticas elípticas são usadas para explicar a polarização. Ele vai mostrar que a luz pode ser polarizada e ele vai dizer como que isso ocorre, a chamada lei de Malus. O que é a polarização de uma onda? Imagine, vamos pensar numa corda, fica mais fácil, mais didático. Imagina que eu tenho uma tábua aqui, ó, e eu tenho uma fenda nessa tábua, assim. Imagina que eu pegue uma corda. Imagina que eu pegue uma corda e gire ela aqui, ó. Eu rode ela, vou... Como ela roda, ela está girando em todos os lados, em 360 graus. Mas se essa corda atravessa a fenda, do outro lado não vai sair, ela vai sair assim, ó. Ou seja, enquanto aqui a corda está girando para todos os lados, quando sai aqui, ela só vai para cima ou para baixo. Então ela está oscilando paralelo à fenda aqui, ó. Enquanto aqui ela oscilava em todos os sentidos. Então essa luz que só vibra num plano, essa onda que vibra num plano, a gente diz que ela está polarizada. E Malus vai desenvolver uma lei que relaciona a intensidade com o quadrado do seno de um ângulo associado à polarização. George Airy, um astrônomo muito importante,
Em 1833, ele vai mostrar a formação de interferência de luz entre placas delgadas. Pega duas lâminas de vidro, põe uma contra a outra e joga luz, você vê padrões de interferência. Arago, Fizeau e Foucault, em 1850, vão medir a velocidade da luz em diferentes meios e vão mostrar que a luz tem velocidade menor em qualquer outro meio diferente do ar. A luz no ar tem a maior velocidade, a luz dentro da água tem velocidade menor e assim por diante. Inclusive, Foucault e depois Fizeau vão fazer um experimento que vão medir experimentalmente a velocidade da luz. Lembre-se que Olaus Hammer mediu astronomicamente, mas ninguém fez um experimento para medir a velocidade da luz. Foucault e Fizeau fizeram. Fizeau, o experimento dele era assim. Ele pegou uma roda dentada. O que é uma roda dentada? Uma engrenagem. Uma roda dentada. Essa roda dentada gira com uma dada velocidade angular aqui, ó, ômega. Ele usou uma lanterna para jogar um raio de luz. Aqui, ó, de tal maneira que o raio de luz atravesse entre um dente e outro dessa roda. Pensa na roda parada por enquanto. Esse raio de luz, ele vai bater num espelho semi-transparente, que está aqui, ó. Um espelho. Ele bate nesse espelho. Uma parte dele reflete, porque o espelho é semi-transparente, mas outra parte atravessa, ó. Chega aqui no final, tem um espelho plano. A luz bate no espelho plano e volta. Parte dessa luz atravessa, mas uma parte é refletida aqui, ó. Aqui ele pôs que nem uma luneta, um telescópio, para observar a luz. Então, claro que se a luz atravessa, bate, ele vai ver a luz aqui. Mas na hora que ele roda essa engrenagem, ora um dente tampa a luz, ora não. E vai começar a piscar a luz aqui, porque ora a luz atravessa, ora não. Se a luz bater no dente dessa engrenagem aqui, ela não atravessa, aí ele não vê a luz. Quando sai do dente, a luz atravessa e ele enxerga a luz. E assim sucessivamente. Aí ele queria fazer o seguinte. Ele gira essa roda dentada com uma dada frequência angular. Tal que, imagine que a luz atravessou agora. Para ela sair do primeiro espelho e chegar ao segundo, ela tem que percorrer uma distância d aqui, ó. E voltar. Imagine que o tempo que a luz leva para ir e voltar pela distância d é o mesmo tempo que leva entre um espaço de um dente e outro da engrenagem. Se isso acontece, quando for interrompido, a luz ainda está voltando. Isso não vai interferir na visão. Quando o dente sair da frente da luz, o outro raio de luz já ainda está chegando. Então você não vai ver diferença da luz piscando. Então ele começa a girar isso até que a luz aqui não pisque mais. Quando a luz não pisca mais, significa que o intervalo de tempo entre um dente e outro para girar é o mesmo tempo que a luz leva para ir e voltar nesse percurso. Conhecendo a velocidade angular da roda,
E sabendo qual é o grau que forma entre um dente e outro, ele faz a proporção e determina a velocidade com que a luz leva para percorrer essa distância. Claro que esse experimento foi feito em grande escala. Essa distância aqui vale 8 quilômetros. E ele vai medir em 310 mil quilômetros por segundo. Depois vem Foucault, e Foucault troca a roda dentada por um espelho giratório. E vão melhorando e vão convergindo para 300 mil quilômetros por segundo. Então, o método de medir a velocidade da luz utilizando roda dentada ou espelho giratório foi um método bastante inovador, que ninguém tinha feito um experimento desse tamanho, mas muitos repetiram e foram chegando ao valor da velocidade da luz tal qual conhecemos hoje. Pois bem, Michelson e Morley, que vão desenvolver um interferômetro que vai permitir medir a velocidade com precisão cada vez maior. Bom, eu vou parar a aula por aqui. Aí na próxima aula a gente volta a discutir a questão óptica. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.